Boa noite a todos, todas, todes, por estarem aqui. Muito agradecida por todos estarem aqui participando. Quem é do PPG CMAT, quem vem com a participação externa como projeto extensão, e quem é da disciplina aqui do programa também. Vou aproveitar para apresentar também a colega, né, a professora Evelyn, nós duas que organizamos este conjunto de palestras que é o SOENC. Boa noite, gente. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, professor Marcelo. E obrigada, Ofélia, aí, por compartilhar a disciplina comigo. Que bom. Bom, agradecer, né, também a presença do professor Marcelo Bezerril. Eu gostaria já passar a palavra para ele, né, falar um pouco mais, se apresentar brevemente e já poder começar a palestra, apenas avisando, né, para que durante a palestra vai ter uma chamada, né, pelo Google Forms para contar a frequência, e quem é participante do SOENC, do programa de pós-graduação, depois vai ter que responder uma pergunta sobre o que contribuiu, como que a palestra está dialogando ou não com o seu projeto de pesquisa. Muito obrigada, Marcelo, mais uma vez, por topar estar aqui. É a sua vez agora. Tá bom, obrigado, Ofélia. E cumprimento todos vocês, é um prazer estar com vocês aqui. Essas oportunidades que a gente acabou descobrindo, né, de usar essas ferramentas para se ver, simplificando, mas ainda assim isso não dispensa meu interesse em visitá-los oportunamente presencialmente, conhecer, né, o campus ou os campi, né? Mas vamos lá, eu sou Marcelo Bezerril, eu sou professor da Universidade de Brasília e atuo num programa também equivalente, né, ao programa de vocês, que é o PPG Educ, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências. E lá eu oriento numa linha que se chama Educação Científica e Cidadania. E aí passa por esses temas meu de pesquisa já há bastante tempo, que é o campo da educação ambiental e o campo do Cerrado como um tema para a educação ambiental, né? E então foi acho que outras coisas de apresentação pessoal eu vou conversando ao longo da fala, tá bem? Seria bom, eu vou tentar fazer uma fala relativamente curta para a gente poder ter um espaço para diálogo, para pergunta, que acho que essa é a melhor parte, tá? Eu vou tentar aqui partilhar a minha tela. Ok? Então, vamos lá. Então, vou começar aqui a ideia que propus e conversando com a Ofélia era o tema chamado Cerrado para Educadores. Aí eu estou pondo educadoras. Isso vem a ser também o nome de um livro que eu lancei ano passado, mas eu vou fazer uma conversa mais abrangente com vocês sobre o Cerrado. Como disse, sou da UNB e temos 4 campi. Eu sou do campus de Planaltina, que é uma cidade com 150 anos anterior a Brasília, aqui no Nordeste do Distrito Federal. Bem? Veja, aqui eu vou tirar, está atrapalhando. Eu vou fazer uma opção por escolher uns assuntos do Cerrado, pessoal. Eu não vou falar slides sobre as características do Cerrado, a diversidade, as plantas, os animais, a cultura. Isso eu vou deixar um material, vou deixar assim subentendido nesse slide a importância desses temas, porque eu vou tentar trazer discussões que são, na minha opinião, impressão, menos frequentes, né? Então, na verdade, o Cerrado tem inúmeras importâncias, né? E aqui eu citei algumas delas, mas só para a gente
né? Ter claro isso, né? É a biodiversidade, muito falada, a savana mais biodiversa do mundo, mas é também a sociobiodiversidade, o conhecimento que as populações serratenses têm sobre a biodiversidade e seus usos, né? É a diversidade também cultural, não só desse conhecimento, nas manifestações diversas, culturais, de todos os tipos. O Cerrado é importantíssimo pelos serviços ecossistêmicos que presta, por ser um bioma muito grande no centro do país, na área mais elevada. Então, ele tem um papel fundamental para a questão hídrica do país, né? Da América do Sul. A questão climática, enfim, eu vou também falar mais um pouco sobre isso. Então, tem todas essas importâncias e tem o valor intrínseco, que às vezes a gente não fala, né? De existir, a importância de existir e de nós podermos admirá-lo, enfim, como qualquer outro bioma ou ecossistemas que são únicos, não é? Então, é importante isso, a gente não só atribuir importâncias, valores de uso, mas um valor da existência, né? Que acho que é um valor fundamental. Então, este aí é uma visão aí do região de Cavalcante, aqui norte de Goiás, e vocês têm as paisagens aí similares, né? Com chapadas, com serras e assim, mosaico, né? Essa beleza que é o Cerrado. Mas por que estamos assim falando do Cerrado e a preocupação? Porque ele está sendo realmente destruído, né? O Cerrado não é só uma beleza, mas está sendo muito, muito ameaçado, né? E quais são as causas dessas ameaças, né? E isso é que vai ser o tema que nós vamos avançar. Sim, tem queimadas, tem incêndios florestais, tem a especulação imobiliária, é uma ameaça também. Projetos grandes de desenvolvimento, grandes hidrelétricas, grandes rodovias, enfim, crescimento de cidades como Brasília, como Goiânia, planejadas como tantas outras. Poluição, sim, exploração mineral, madeireira. Sim, tudo isso compõe um conjunto de ameaças ao Cerrado, mas não é exatamente essa questão principal que ameaça. E são ameaças para todos os biomas do mundo, passam por questões similares. Mas a questão básica do Cerrado são os impactos causados pelo agronegócio, pelo entendimento de que essa região é uma fronteira agrícola destinada a ser substituída por um modelo de agricultura de grandes plantações, de grandes áreas de pasto para uma criação extensiva de gado. Não é? Então, esse é o fato que se tem com os dados, então se sabe que se tem variar as projeções de 30% a 40% do Cerrado ainda resiste, mas se sabe que tem áreas, quase a metade ou mais dela inteiramente desconfigurada, transformada em outra coisa, e essa área alterada, se eu pegar ela inteira, 70% são pastagens, muitas abandonadas, 16% solo já destruído, então, e 15% de plantações, são segundo algumas estimativas, né? Tem esse estudo que saiu agora, em 2022, há poucos dias, vamos dizer assim, organizado por uma equipe muito grande, mas coordenada pela professora Mercedes Bustamante, que é aqui da UNB, e faz parte de uma tese de doutorado, né, Rodrigues e Ariane Rodrigues, e que faz uma série de análises e projeções, né, da mudança da paisagem do Cerrado e dos impactos que isso causa. Então, tem aqui um mapa uma tentativa de reprodução de um mapa de como seria originalmente a região, e em 2019 como estava. Como você vê aí, em rosa, pasto, em amarelo, pasto, em rosa, plantação. Então, visualmente, se vê o que foi a mudança, o que está sendo a mudança da ocupação do solo, do uso do cerrado, para
essas duas frentes. Estou dizendo isso para ficar muito claro, então, um fato. É a fronteira agrícola avançando para dentro do agronegócio que o está transformando. Isso é um fato que qualquer um de nós que caminha pelas estradas ou que caminha há mais anos, sobretudo, vê a mudança. Nós vimos essa mudança acontecer. E quem é mais jovem, caminhando, vê as plantações e vê as pastagens. Por que eu estou dizendo isso? Né? Então, essa aqui é a realidade, né? A situação. São imagens que vocês veem com muita facilidade. E o Mato Piba, que é uma das regiões atuais de uma nova fronteira, vamos dizer assim, quando a gente tinha aquele mapa de conservação de situação do Cerrado em 2002, a Conservação Internacional lançou esse mapa, a gente via que era a região Mato Piba, ali, ó, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, onde estavam os fragmentos mais densos de verde, né? Onde estava a parte mais conservada. E foi exatamente ali que avançou-se a fronteira do Mato Piba, né? Que é tratada como uma fronteira agrícola, um local para ser substituído por plantações, né? Vou pegar aqui um trechinho desse texto, que é matéria do governo, do site do governo, uma matéria jornalística, que, na verdade, o tratamento é de exaltação ao progresso, né? Vou ler aqui esse trechinho. A área de plantio de soja tende a crescer 2 milhões de hectares na região agrícola do Mato Piba nos próximos 10 anos. Mas esse avanço representa apenas 10% do potencial de expansão, conforme o sócio-diretor da consultoria Agroconsult, André Pessoa. O Mato Piba conta com 95 milhões de hectares, dos quais somente 5 milhões são utilizados com a agricultura. É uma atuação muito preliminar perto do potencial que essa região tem, salienta. Então é isso, a visão é de que é pouco e nós temos ainda um potencial enorme de desmatar e de reutilizar, de utilizar esse espaço para ampliar a fronteira agrícola. Eu complemento dizendo que foi exatamente também nos períodos entre 2005 e 2014 que essa área avançou enormemente, né? Como tinha mostrado o mapa de 2002, ainda era uma área conservada e agora aumentou uma taxa de 86%, enquanto a média de desmatamento e de aumento da área plantada foi de 29%. Então, Mato Piba é uma região em amplo processo de violenta, né, destruição do cerrado. Com a pausa, eu caracterizei o problema, né, que nós temos, e eu vou falar um pouquinho aqui da questão que era o projeto, que é da discussão, que é discutir a questão da educação. Então, vamos lá. E eu fiz um doutorado em 2001 e defendi uma tese chamada O Cerrado e a Escola, uma análise da educação ambiental no ensino fundamental do Distrito Federal. E nessa época, o meu estudo era tentar entender todas as relações que eu conseguisse da escola com a temática do Cerrado, a percepção de estudantes, a percepção de professores, os livros didáticos, estudar potenciais projetos de intervenção nesse cenário, e a caracterização era que a situação era bem complicada, né? Em termos de tudo isso, de como os professores lidavam com o assunto, como os estudantes viam o Cerrado, como os materiais que existiam, né? Enfim, foi um diagnóstico bastante dramático naquela época, 2001. E aí, em 2020, eu tive a oportunidade de orientar um doutorado em que, em parte, a Hipácia Herren, que é a doutora que eu orientei, ela trabalhou com alguns diagnósticos similares. A gente tentou fazer uma comparação, se 20 anos depois, como estava a situação. E aí, o que a gente viu? Então, em 2001, livros didáticos com pouca informação, com muitos preconceitos. Em 2021, tinha mais uma oferta. Melhorou, de alguma forma, a abordagem. Não muito, mas tem mais coisas hoje sobre o Cerrado online. Eu cheguei a publicar um livro que tinha uma preocupação, tem muitas fotos do Cerrado, das plantas, dos animais, para as pessoas conhecerem. Hoje isso está tudo online, imagens, inclusive, de vídeos maravilhosos, né?
tinha poucas referências, então, acessíveis a educadores. A pesquisa sobre Cerrado não era acessível aos educadores, era uma pesquisa mais densa, mais especializada, né? Você tinha que ler coisas muito especializadas para poder transpor isso para a sala de aula. Hoje tem mais trabalho sobre educação ambiental e Cerrado. O interesse dos professores era muito baixo, hoje se percebe que aumentou. Agora, há uma questão, o distanciamento do tema das crianças e dos jovens em relação ao Cerrado permanece, parece, aparentemente, na nossa avaliação, mudou muito pouco. Né? Vou dar um exemplo já já. E havia muito pouca presença do Cerrado na mídia, e agora há uma presença maior, e é sobre esses temas que eu quero discutir um pouquinho. Né? Como é que é? Aumentou, mas em qual qualidade? Né? Então, tá aqui. A hipótese, a tese é essa: Cerrado, Juventude e Mídias, subsídios para ações pedagógicas no ensino médio, em uma perspectiva crítica e transformadora. É só um flashzinho aqui, que é essa tabela, onde está se dizendo, a gente avaliou, a partir de redações, de respostas, das concepções dos estudantes sobre Cerrado, e o que a gente observava é isso. Mais ou menos, o que é o mais impressionante, 40% tem impressões negativas sobre o Cerrado. Quando se pergunta o que acha, vai tratar como ruim, feio, não gosto, claramente, dizendo isso claramente, 40%. Apenas 6,5%, 7%, vamos dizer assim, tem impressões claramente positivas. Acho bonito, acho importante, acho, né, que deve ser conservado, com clareza. O resto se distribui em descrições muito simples. O que é cerrado? Cerrado é uma vegetação. O que é o cerrado para você? Responde uma vegetação torta, espaçada, simples descrição da flora, ou uma simples descrição da fauna, ou descrição climática simples, é um ambiente seco, com estação seca. Então, tudo isso muito muito preliminar, né? E muito pouco, então, de impressões complexas e positivas sobre o bioma. Tá? E aí, um diagnóstico é esse, né? Para se discutir essa questão da conservação, da sustentabilidade do Cerrado, tem pelo menos essas 3 frentes, que são, na verdade, 6, mas eu estou juntando aqui em 3. Uma perspectiva do trabalho da ciência e da tecnologia, no sentido de, desde as pesquisas, da compreensão das técnicas, das estratégias de conservação, unidades de conservação, estudos genéticos de populações, etc., e o próprio conhecimento mais aprofundado sobre a biodiversidade, como também sobre a sociobiodiversidade, e também a ciência que vai avançando para a recuperação do cerrado, para monitoramento, para processos de uso econômico do cerrado em cadeias, né, de agroextrativismo, por aí vai. Isso tudo está dentro desse campo, agroecologia, né, revisão dos modelos agrícolas. E um aspecto de comunicação, que eu acho fundamental, tenho me interessado muito por discutir essa questão, e outro sobre a educação, numa perspectiva também de uma ecopolítica, de uma atuação para a participação política das pessoas. E é sobre essas duas últimas, a comunicação e a política e a educação, que eu queria dar uns exemplos e conversar um pouco mais com vocês, tá? Vou começar aqui falando da comunicação e trazendo aqui 2 pessoas que pensaram ou pensam, discutiram as questões da comunicação. O Paulo Freire vai nos dizer o seguinte, entre outras várias coisas, mas esse trecho que eu acho interessante. Pensar em televisão, na mídia, em geral, nos põe o problema da comunicação, que é um processo impossível de ser neutro. Na verdade, toda comunicação é a comunicação de algo. Ela é feita, de certa maneira, em favor ou na defesa, sutil ou explícita, de um ideal contra algo ou contra alguém, nem sempre claramente referido. O outro que eu trago é o Perseu Abramo, que é um jornalista que discutiu muito, né, enquanto vivo, a questão da imprensa no Brasil, e essa frase é muito interessante. Uma das principais características do jornalismo no Brasil, praticado pela maioria da grande imprensa, ele está analisando a grande mídia, a mídia empresarial, a característica é a manipulação da informação. Então, eu trago aqui o livro do Perseu, importante, Padrão de Manipulação na Grande Imprensa, um livro do Freire com Sérgio Guimarães, Educar com a Mídia, são 2 textos que eu
Sugiro leitura para quem gosta desse assunto. E por que a comunicação é importante? Então, um princípio fundamental já descrito pelo Freire. Na verdade, não existe neutralidade em coisa alguma. O mundo, no caso da comunicação, o mundo é movido por ideologias, por poder, por disputas, por interesses econômicos, né? Então, o que a gente vê quando olha a comunicação da grande imprensa, a gente vê a indústria cultural atuando em parceria com quem tem poder, com os interesses, vamos chamar assim, ou da elite, ou de quem tem poder, e você vai ver a parceria clara e evidente, por exemplo, do agronegócio com a própria mídia, né? E o exemplo, isso vai estar, por exemplo, na Rede Bandeirantes, que é um canal claramente ligado ao agronegócio. Isso vai estar, evidentemente, na Rede Globo, nessa propaganda que já dura anos e anos, que é a campanha do agro, né? E você vai ver nos grandes jornais essa perspectiva de vender o agronegócio como tech, como pop, chegando a dizer que é tudo. E que agro é esse? É um agro que não tem impactos, é um agro que não tem desigualdade no campo, não tem violência, não tem agrotóxico, não tem nada, né? Ele só tem coisas boas, né? E ao mesmo tempo que a relação da indústria cultural, então da grande mídia, da grande imprensa, do agronegócio com ela, com a política, né? Que é por exemplo, esse grupo que faz o ruralômetro, ele mede a atuação, analisa a atuação da bancada ruralista na Câmara, diagnostica isso. Em 2022, percebe que 68% da atual Câmara dos Deputados vota contra as matérias ligadas ao meio ambiente, indígenas, trabalhadores rurais, por exemplo. Então, nós temos aí quando eu assisto a televisão, ou quando eu olho para a realidade, há esse contexto, e não dá para discutir todo aquele impacto do Cerrado, a destruição dele, sem discutir o processo concreto. E por que eu disse aqui do começo? Tentei caracterizar que o Cerrado vem sendo destruído pelo avanço do agronegócio, porque eu insisti e mostrei em detalhes, porque isso você não vai ver na mídia. A mídia jamais vai dizer que o agronegócio é o responsável pela destruição do Cerrado. Aliás, vai dizer o contrário a partir dessas propagandas. Na verdade, quando você vê, por exemplo, os Globo Repórter, que é um dos programas de documentários da TV aberta mais famosos e duradouros, né? Teve um nesse ano, na Semana do Meio Ambiente, que é bem emblemático, de excelente qualidade técnica, visual. Você tem jornalistas em vários lugares do Brasil, um batendo bola para o outro, com imagens aéreas interessantes, mostrando cenários de destruição do meio ambiente, seja na Amazônia, seja na Caatinga, seja no Centro-Oeste, enfim. Mas, numa perspectiva que eu estou escrevendo aqui também, pensando um pouco com um diálogo com o Freire, que é aquela denúncia, mas sem anúncio, quer dizer, eu preciso, segundo o Freire, eu preciso denunciar e mostrar as coisas que estão erradas, mas eu preciso indicar caminhos, né? Pensar em anunciar propósitos, proposições. É impossível que eu faça qualquer anúncio se eu não vou ao cerne da questão. Quer dizer, se o programa não diz quem está destruindo, o que é que destrói o meio ambiente, apenas mostra a destruição, a gente faz um suposto, eles estão destruindo, e eu não consigo combater isso. Então, eu vejo os programas, eles nos levam a assistir, ver as imagens, se compadecer, e a gente não chega em lugar algum porque a gente não sabe quem está destruindo a natureza, né? E lembrando isso, que a Globo cobre praticamente 100% do território nacional, tem 120 emissoras filiadas, chegando a alcançar praticamente 100 milhões de pessoas por dia. Então, essas formas de contar as histórias influenciam o país inteiro, né? Outra coisa sobre jornalismo que eu acho importante, quando a gente pensa no Cerrado, de maneira geral, dentro da educação ambiental, são esses dois modelos que acontecem bastante. Um catastrofista, aqui as capas de revista Veja, por exemplo, são todos na mesma linha ali daquele Globo Repórter, porque são modelos de revista, quer dizer, ele mostra os problemas e os culpados são sujeitos que não têm
nome, né? Ninguém vai referir o nome verdadeiro por trás disso, que se chama capitalismo, né? Que é um modelo de desenvolvimento, um modelo que nós entendemos, ou que domina o mundo, que é um modelo que visa, não tem absolutamente nenhuma preocupação ou forma de cuidado com o ambiente, porque é um modelo que visa a exploração do trabalho do outro e o acúmulo. Então, chegamos a esse ponto por conta do capitalismo. Eu vou retomar muitas vezes essa conversa. O outro que eu queria falar é um estilo de reportagem também que se torna uma reportagem divertida, uma reportagem que não visa realmente documentar e dizer a questão, dizer o cerne da questão, o que causa, né? Então, em geral, são jornalistas, passa a ser um programa não sobre o lugar, mas sobre a experiência do sujeito de fora daquele lugar, visitando, como um turista, um aventureiro. É o que tem de mais comum hoje. O jornalista que vai desbravar, a maior parte do programa ele está desbravando a cachoeira, a mata, etc. e tal. Ou então tem ainda vivências de aventura ainda mais radicais, como esses paraquedas, rapel, né, que vai deixar o jornalista numa condição ainda mais complexa. Mas estou dizendo isso, é óbvio que tem contrapontos, mas são poucos. Então, consigo dar um exemplo do Jornal da Cultura, onde vai aparecer, sim, que tem confrontos por terra, onde o cerrado está sendo destruído, mas é raro. Onde há contraponto do próprio jornalista, com pessoas comentando a notícia. Né? Vou dar um exemplo aqui de uma colega minha, mas um jornalista Laís Duarte, que é da Cultura e que faz matérias, uma jornalista que faz matérias há muito tempo de excelente qualidade sobre as questões ambientais, tentando dar a voz, ou dar o canal, abrir o canal de comunicação para as populações tradicionais, para os sujeitos do campo falarem, e também discutir as questões em profundidade. Mas isso, como eu disse, não é a regra, não é da mídia comercial. Nós estamos no defeso eleitoral, chegando aí, né, perto das eleições, então eu vou evitar aprofundar em comentários sobre possíveis não, reais candidatos, mas não há como não fazer pelo menos o registro, porque eu estou falando aqui tanto do papel da comunicação quanto da política, dos impactos desastrosos do governo Bolsonaro em relação às questões ambientais e que rebatem no Cerrado e no país inteiro. Né? Mas eu não vou detalhá-los, vou simplesmente dizer que já está narrado em prosa, verso, ciência, jornalismo, para todos os gostos, textos que vão detalhar a política, os impactos da política de desmantelamento das questões ambientais, ou a política da terra no governo Bolsonaro, ou a política da educação ambiental, enfim, está tudo, estou dando aqui referências, se quiserem analisar isso com mais detalhe, mas são apenas algumas, porque são muitos trabalhos que saíram nesses tempos. Mas por quê? Então, mídia e política agora, né? Eu trago aqui uma imagem de um discurso que é representado por um partido, mas que representa a ideia do ultra-neoliberalismo e que nós chegamos a este ponto de afirmações categóricas de nós temos que privatizar tudo no Brasil. Ou é o mercado que vai ajudar o Brasil a resolver a questão ambiental. Ou o Brasil que dá certo é o Brasil do agronegócio. E nesses momentos, nessas discussões, candidatos assim, ainda dizem, acusam, e aí eu queria retomar aquele ponto do capitalismo, acusam qualquer pessoa, qualquer candidato que ousou dizer alguma coisa do tipo, olha, mas o agronegócio também impacta o ambiente. Como assim? Você não pode? Nós estamos numa situação hoje, eu disse isso outro dia numa mesa também que eu participei na UEG. Nós estamos proibidos de falar mal do capitalismo. Se você fala ou faz uma crítica, uma análise do capitalismo ou do agronegócio, você recebe uma pecha comunista e sei lá o que querem dizer ao dizer comunista ou socialista, mas você é descaracterizado o debate e pronto. E eu vou dar um exemplo bem concreto, mas já se sabe que é assim que tem acontecido. E o Boaventura de Souza Santos diz até isso, as alternativas ao capitalismo foram expulsas do debate. Né? Não se pode mais debater sobre nenhuma alternativa sob a pecha de ser classificado como um comunismo ou qualquer coisa do gênero, então impede-se o debate, e assim se naturaliza o capitalismo na sua molde mais neoliberal como a melhor forma de existência que a humanidade encontrou.
E aí fica muito difícil fazer um debate sobre as questões ambientais, as questões do Cerrado, ou qualquer outra, de modo sério, buscando raiz do problema, se eu não faço a crítica ao sistema. Né? Quando um candidato vai ao Jornal Nacional, por exemplo, e faz uma ponderação contra, ou dizendo que algum negócio também, isso aqui aconteceu na entrevista do candidato Lula, olha, o agronegócio tem também problemas, é bom, mas tem problemas. Aí a jornalista assume esse discurso. O agronegócio, mas como assim? Ele anda lado a lado com o meio ambiente. Quer dizer, além da propaganda no intervalo, há uma afirmação categórica de que agronegócio e meio ambiente são a mesma coisa. Como assim você está dizendo e tal? Isso é a indústria cultural trabalhando para colar, né, uma pecha de algo que absolutamente não é verdadeiro. Né? Então, quem inventou, quem usa agrotóxicos, quem invés de desmatamento, a correntão que passa no cerrado, a violência no campo, a expulsão das populações tradicionais para plantios, é isso mesmo, é lado a lado com o meio ambiente. E se só aprofundar, vem a pergunta, qual é o papel do MST no seu governo? Como se eu estivesse falando de um mundo, do grupo criminoso, né, no seu governo. Perguntar nesse país qual é o papel do agronegócio no seu governo, um banqueiro ser presidente do Banco Central, o empresário ser, sabe, os donos das coisas fazerem parte do governo não é um problema, mas se o movimento social tiver qualquer composição ou parceria, isso é taxado como um crime. E aí, ao ver isso, você tem aqui no modelo do Cerrado um problema grave, né? A exaltação tirada de qualquer crítica do modelo do agronegócio e já a criminalização de qualquer contraponto que seja feito, por exemplo, à reforma agrária. Eu não sei se eu estou me esticando, viu, Ofélia? Você me fala aí, eu já estou quase indo. Tá ótimo. Aqui é difícil fazer, é um slide simplório, mas, enfim, eu acho importante a gente conversar, pelo menos tentar simplificar isso. Vamos pensar aqui valores que orientam a vida em sociedade com dois contrapontos. Esse que a indústria cultural capitalista nos vende e um outro sustentável, vamos dizer assim. Então, o que é esse valor que todo dia nós somos alimentados assistindo TV, propagandas de todos os lados, né? A exaltação de que acúmulo é bom, o importante é acumular. O sucesso é aquele que tem mais. E se eu tiver um, eu tenho que ter outro, tenho que ter outro. Quanto mais, melhor. Competir é fundamental, vencer a competição é fundamental. Defender os seus direitos, os seus pontos de vista, o mundo é para atender à minha individualidade, inclusive com a distorção de um conceito de liberdade, né, que está exaltado ao limite, né, nesses últimos anos, sobretudo no Brasil, que a sua liberdade ou a minha liberdade, que eu vou defender a todo custo, passa a ser a violência contra o direito dos outros. Né? A minha liberdade inclusive, eu expor os outros a perigo, eu, inclusive, ser violento com os outros, mas é eu ter o meu direito satisfeito a todo custo. Né? Então, a liberdade só serve para determinado grupo, não para o outro. Uma ideia de sucesso, de busca de felicidade, né, que são conceitos oriundos da proposta do mundo capitalista, né? Porque tem aqui o sucesso, o insucesso, a infelicidade que precisa ser curada com compra, né? Com coisas, com bens, com viagens, né? E, sobretudo, a naturalização da desigualdade e da injustiça. No mundo neoliberal, isso é assim. Há uma competição, há pessoas que são mais capazes e elas conseguiram, e o outro não conseguiu. Enfim, é natural. É natural ter gente com fome, é natural ter gente na miséria e outros muito ricos. Então, essa é uma lógica, né? E um contraponto, quer dizer, se eu vou discutir um contraponto, eu preciso criticar este, né? E se eu faço a crítica ao capitalismo, eu sou chamado de outra coisa, né? Um comunista, né? Mas a sustentabilidade são valores inversos, né? Usar as coisas no limite das necessidades, não necessidades criadas pelo mercado, mas necessidades mesmo reais, né? De forma sustentável. Então, valorizar a cooperação, valorizar quem conhece, valorizar a cultura, valorizar a ciência, valorizar o conhecimento, promover a ideia de comunidade em vez de individualidade, não é? Pensar em bem viver e não de ter sucesso, né? Em se respeitar, ter como principais valores a igualdade e a justiça, a busca pela igualdade e a justiça. Enfim, são coisas contraditórias,
diferentes, então precisa haver uma crítica. Então, isso aí é diferente. Eu posso até discutir se determinada parte do país vai produzir grãos que não são alimento de jeito nenhum, são commodities, são grãos para serem vendidos no mercado internacional, que tem valor estabelecido, para países que vão usar isso como ração de animais ou outras coisas. Isso não é a produção do alimento do mundo, não é? Uma parte disso não é, uma grande parte disso não é, a soja não é, né? E outra coisa é um modelo de agricultura de produção de alimento, propriedades menores e mais pessoas trabalhando, enfim, essa mecanização aqui é um debate que precisa ser feito. O uso de agrotóxicos ou agroecologia, enfim, são coisas diferentes. Então, quando uma grande mídia trata e diz que essa parte à esquerda aqui é amiga do meio ambiente, nós precisamos conversar, né? Isso não pode estar naturalizado. A educação, pelo menos, não pode aceitar isso. Aí eu vou dar um exemplo bem pessoal, muito interessante, né, dessas coisas que aconteceu agora. Essa aqui é a Antônia Adriana Reis, estudante do programa, nosso programa, e que fez uma tese chamada Escolas Sustentáveis, uma análise de experiências a partir do pensamento freiriano. E é uma tese muito legal, muito interessante, não porque eu orientei, mas é me orientando, mas é uma tese muito, muito bonita, em que ela vai discutir a partir da perspectiva do freiriana e analisa alguns casos, um caso no Ceará, outro caso no Rio Grande do Sul. Enfim, vai chegar a conclusões de que a democracia dentro da escola é muito importante para a construção dessa tal escola sustentável, que vai ter capacidade não tanto na formação das pessoas, quanto na atuação naquele entorno, né? Enfim, e a Antônia ganhou uma menção honrosa do Prêmio CAPES Tese esse ano, e que para o nosso programa foi uma coisa única, a primeira vez também que a gente ganha, nosso programa é jovem, como o de vocês, tá? E enquanto nós estamos ainda esperando ter alguma matéria da imprensa que vai achar isso importante, nós já temos do Correio do Povo, que saiu sábado, e eu vou dizer, veja o que sai. LGBT, Paulo Freire e racismo, CAPES premia teses com viés ideológico. E aí, sobre a tese dela, nós vamos ouvir, eu vou ler esse trechinho só porque ela vem falando o que era, né? Tese, escolas sustentáveis na rede pública. A ideia por si só não tem nada de absurdo, mas ao longo da tese, entretanto, fica claro que a educação ambiental é apenas um caminho para a superação do verdadeiro inimigo, o capitalismo. A autora, que merece pontos pela sua honestidade, que ela não fingiu que ela é contra o capitalismo, escreve que a obra de Paulo Freire tem potencialidade revolucionária no caminho de uma sociedade mais igualitária. Tudo isso entre aspas. Potencialidade revolucionária e sociedade igualitária é um palavrão. Freire, aliás, aparece mais de 250 vezes na tese. Uma tese de 250 páginas que é sobre Paulo Freire. Por aí vai. Então, assim, esse tipo de imprensa atua como tantos outros. Esse aqui é pior porque não é a grande imprensa, é uma imprensa de direita, né, de extrema direita, mas assim, cria no imaginário e reforça essa ideia que eu vinha dizendo. Eu não posso falar do capitalismo, como não posso falar de vários outros assuntos que são tratados como o tal do viés ideológico. O viés ideológico tem este jornal, né, que não percebe o que a ciência tem feito e os temas que são necessários de serem discutidos, tá? Mas essas leituras, esses debates precisam ser feitos. Eu ia até fazer um contraponto nesse jornal, tem aqui 103 carinhas indignadas com essa matéria. Mas tem que pagar, e tem que ser assinante do jornal para escrever. Eu falei, aí o meu dinheiro também não, né? Aí eu não assinei, não comentei, mas estamos discutindo lá internamente. Estou terminando, dizendo então, por cerrar, essas 3 questões muito urgentes. Uma que eu não comentei, mas que eu queria registrar aqui, é sabido desde muitos anos, desde a minha tese lá, como eu disse, doutorado, isso era um tema, mas eu achava ele menos importante. Hoje eu acho ele realmente fundamental. É a entrada do Cerrado como tema, nome na nossa Constituição, dentre os patrimônios naturais. Lá está a Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, acho que a região litorânea, Mata Atlântica, mas não está o Cerrado nem a Caatinga. Isso não foi um esquecimento, pelo que muitos debatem. Isso foi proposital para que essas regiões estejam livres para o avanço da expansão agrícola, né? Do agronegócio. Mas, enquanto isso não tiver ali dentro, fica até difícil para muitos políticos discursarem isso. Recentemente eu estava questionando isso, que nenhum político citou o nome Cerrado
nestas eleições, né? Até que recentemente, bom, vou falar aqui bem brevemente, recentemente, eu acho que devido à adesão da Marina Silva à candidatura do Lula, ele já mudou o tom. Não fala só de Amazônia, fala de preservar biomas, fala de recuperar pastos, e para usar isso para o agronegócio e não desmatar mais. Espero que isso seja utilizado, porque seja de fato, mas se essa mudança constitucional for feita, aí passa a ser uma obrigação dos políticos falar isso, não só se ele estiver sensível à questão, né? Então, já foram mais de 10 tentativas, e essas PECs ficam, que tem que ser uma mudança de Constituição, elas ficam engavetadas. Então, em 2010, o Senado aprovou, e está na Câmara há 10, 12 anos esperando uma análise. Também não há nenhum projeto de política de desenvolvimento sustentável para o bioma cerrado. Não há política para o cerrado. Há um projeto de lei também, de 2019, que merece ser discutido, analisado e está na gaveta. Então, quando a gente pensa em eleições, intervenção política, precisa ser isso, precisa de deputados, de pessoas que vão discutir essas questões, que vão legislar sobre o cerrado, e não só abrir, simplificar a legislação ambiental para que seja tudo desmatado, né? Sobre mídia é isso, é preciso ter contrapontos, a gente precisa, não dá para ouvir um discurso ou unidirecional, vamos dizer assim, em que defende o agronegócio e que não critica o modelo agrícola brasileiro, que não vamos discutir os prós, contras, enfim, os impactos socioambientais dessas coisas, né? E se isso não é feito na grande mídia, os educadores podem fazer isso, porque na mídia, não gosto de chamar alternativa, mas aqui não é a empresarial dominante, há várias matérias que podem ser usadas também para fazer contrapontos, né? E o cerrado precisa ser um tema transversal na educação básica e no ensino superior. Ele continua fora da escola e das universidades. Se você não é de um curso de ciências, não é de um curso de biologia, enfim, o cerrado fica ainda longe, né? Sobretudo nossas instituições dentro do bioma cerrado precisam considerar, né? A gente precisa fazer esse trabalho. E aí eu vou terminar apresentando, então, o que é este livro, né? Que é o Cerrado para Educadores, Educadoras, Sociedade, Natureza e Sustentabilidade. É um livro que eu tentei, juntando outros materiais que eu tinha e readaptando, trabalhar desde os aspectos de descrição do bioma, da biodiversidade, mas também trazendo história da ocupação, a cultura, impactos ambientais, esse debate que eu estou falando um pouco aqui, e as possibilidades, encaminhamentos, né, para a conservação, para que isso, numa linguagem para os educadores, né? Esse que é o sumário dele, então tem isso desde a parte do ambiente, das descrições, das formações vegetais, etc., biodiversidade, a cultura, até um debate sobre destruição do cerrado com temas que a gente não acha normalmente, mineração, né? Essa relação afinal do fogo com o cerrado, e por perspectiva da sustentabilidade, dos vários papéis, né? Da ciência, da educação ambiental, da sociedade civil, enfim. Essa é a ideia. Então, ele tem essa abordagem que eu vou chamar assim, não, ela é interdisciplinar. Mas, e o cerrado, muitas vezes, quando se trata na escola, se procura fazer de forma interdisciplinar. Mas, que interdisciplinaridade seria, né? E aí eu trago essas perspectivas a mais, muitas vezes frequente, que é uma racionalidade técnico-prática, não chamo aqui pragmática, que é, vamos integrar as disciplinas, Semana do Cerrado. Eu vou dar uma aula da botânica sobre as plantas, você dá sobre a água, e o outro vai falar da história, e a gente junta tudo isto, né? Isso é uma forma de trabalho. Mas, numa perspectiva mais emancipatória, então, a intencionalidade podia ser mais ligada à realidade, à percepção da realidade, para que as pessoas, além, compreendam, né, o que é que está acontecendo na região, os fenômenos, para que possa se pensar em atuação, né, junto a essa realidade. Então, as dimensões do território, do que está acontecendo ali, e as sociopolíticas precisam entrar, culturais. Aí, o que tem? Dentro desses capítulos, vai ter uma série de provocações, de pesquisa, no sentido da pessoa construir, os educadores tentaram construir um diagnóstico, né? Que é muito usado também na educação do campo, né? De construir ali um diagnóstico, tem um outro nome que a educação do campo usa, depois se me lembrar aí, Ofélia. Mas, enfim, um diagnóstico local,
né? Então, por exemplo, toda vez que eu falo de planta, eu vou perguntar, então verifique os seus familiares, que plantas nativas vocês conhecem, o que se sabe ali, o que não se sabe, o que tem, o que não tem. Se eu vou falar de cidade e tal, então olha lá no site do IBGE a sua cidade, como é que é o crescimento da sua cidade, o que aconteceu. Estamos falando de unidade de conservação. Tem unidade de conservação na região aí que você mora? Conheçam, visitem, saibam, né? São vários exemplos, né? Porque eles têm para todos os assuntos. Mineração, tem mineração aí? Quais são os impactos? O que pode ser feito? Tem movimentos sociais atuando na sua região? Ou qualquer outro? Ou tem universidades, ou tem associações, tem instituições governamentais? Então, se envolva, procure, conheça. E a ideia é que ao longo desse processo se construa um diagnóstico daquele lugar, né, daquela região, para se pensar, para além de entender o cerrado de maneira macro, a pessoa conseguir, o grupo, começar a se organizar para fazer algo na perspectiva regional, local. Tá bom? Eu queria conversar mais com vocês, acho que falei até mais do que eu esperava. Esse livro é gratuito, ele está online, em PDF, você escrever no Google, acha, mas também os artigos, outras coisas, eu tenho uma página no ResearchGate, que está tudo lá também para vocês, eu fico à disposição. O meu e-mail é esse aqui, da UNB, e, enfim, agradeço a oportunidade de estar com vocês, e agora podemos conversar mais. Obrigado. Agora. Muito obrigado. Vou colocar aqui o link, né, para baixar o livro, quem tiver interesse, para os alunos do SOEM, que a gente vai postar também no ambiente virtual. E, bom, muito obrigada, Marcelo, por essa viagem pelo Cerrado, que traz, né, eu gostei muito. Enquanto as pessoas vão pensando, comentários e perguntas, eu vou falar um pouco, tá? Mas é só para dar tempo eu tirar a timidez. Acho muito interessante como uma coisa que pode parecer muito concreta, muito local, como é um bioma, né? Mesmo se ele tem essa grande extensão e essa importância, essa relevância, você levou para tantas dimensões, né? A dimensão educativa, a política, a comunicação. E, bom, eu fiquei encantada com a apresentação, porque trouxe, né, essas reflexões que, né, constantemente dialogam entre o micro e o macro, né? E entendendo como, né, essa perspectiva de uma educação ambiental crítica, né, posicionada, né, que tem que não é neutra, né, como você começou e como achei muito interessante que no jornal acusam de ser ideológica, né, porque não é neutra, assim como a própria revista, né, o próprio jornal não é neutro, né? É muito interessante. E eu queria ver se alguém tem alguma pergunta. Olha, já tenho uma pergunta. Pode falar, Thalia. Thalia, não estamos escutando você. Ah, agora estão? Eu estava falando com o negócio Agora desligado. sim, pode. Oh, meu Deus. Acontece. Gostaria de agradecer, né, primeiramente, eu acho que a Ofélia falou em nome de todos nós, alunos que participamos aqui da apresentação, Marcelo. Achei muito legal, que é uma perspectiva que eu não costumo trabalhar, né? Eu sou professora de física, então o meu meio ali é outro. Mas eu queria saber, é uma pergunta mais relacionada a uma questão metodológica, sabe? Você apresentou 2 teses com o tema, né? E naquela primeira, a gente viu que a maior parte dos estudantes tem uma ideia muito simplória, né, com relação ao cerrado, não sabe muito bem defini-lo e etc. E aí, eu queria saber se nesse contexto, né, dessa primeira tese, foi trabalhado alguma metodologia, né, para que a gente pudesse, talvez, mudar essa concepção.
uma vez que vocês trabalharam, né, com alunos que vivem ali no Cerrado, que estão diariamente em contato com esse bioma, né, com a realidade ali, e que, nossa, tem uma ideia totalmente distorcida sobre o que ele realmente é. Em questão, assim, de metodologia mesmo, né, no seu livro é apresentado bastante coisa que o professor pode fazer, mas nessa tese em específico, vocês conseguiram focar nessa talvez mudança de realidade, com aplicação, não sei, de uma sequência didática ou algo do tipo, ou ficou nesse diagnóstico, né, no aprofundamento dessa teoria de identificar que a gente hoje em dia tem mais condições de saber, né, comparado à sua tese de 2001, temos mais meios, né, temos livros, temos mídias, mas ainda assim me parece que os estudantes não têm muito acesso a isso. Os professores têm, mas e como que está essa prática ali diária na sala de aula? Legal. Obrigado, Thalia. O trabalho da Hipácia, ele tinha muito interesse na questão da mídia. Então, por exemplo, ela também fez análises de programas de TV, um pouco do que eu falei de maneira genérica, às vezes passa pelo que ela fez, mas ela trabalha muito com os alunos, é uma professora da rede pública aqui do DF, e ela trabalha muito com eles, desde uma perspectiva que precisa ter realmente para trabalhar com o Cerrado, que é levar para o campo, levar para ver, para conhecer, ou trazer pessoas para falar e tal, mas ela faz com que eles construam, eu acho que é um blog ainda, né? Mas usem, né? Protagonizem o papel de, a partir da pesquisa que vão fazendo, construírem esses materiais, ou blog, produzirem vídeos, falando sobre o tema, né? Do Cerrado, ou seja, ela tem isso, eu trago um pessoal quilombola, ou eles vão visitar de alguma forma, é sempre mais difícil fazer essas visitas, mas a gente precisa lutar dentro do espaço da educação pública ou qualquer outro para que a gente faça as coisas no nível que precisa ser feito, né? Mas eu sei que existe a dificuldade, mas ela faz, leva, enfim, tem várias frentes, né? Nas possibilidades dela, mas um é esse, é o uso dessas perspectivas de mídia que os jovens hoje vivem, né? São bombardeado, como é que né? chama isso? Ou nasceram, já são da era digital, e produtores de conteúdo, de qualquer forma, só que eu tenho esse debate, que eu gosto muito dessa área da mídia, do uso, da comunicação, né? Sim, as pessoas são produtoras de conteúdo, elas sabem as técnicas e montam. A questão é o conteúdo, né? O que conteúdo é esse que nós estamos produzindo? E, em geral, são conteúdos de entretenimento, que é nossa fruto da colonização americana cultural que a gente sofre. Contar piada e fazer alguma coisa, né, mais engraçada. A gente passa horas e horas, nós todos, eu inclusive, em timeline interminável de rede social, vendo nada, muitas vezes, né? Então, na verdade, como educadores, sempre vamos ter, não o espaço para ensinar ajudante como é que faz um vídeo, como é que monta, não é isso, mas é a debater, por exemplo, os grandes temas como isso, como o Cerrado, como as questões socioambientais, e eles usarem essa, então, ferramenta de comunicação para produzirem. Isso é uma estratégia que traz muita possibilidade. E teve outra tese, só para terminar isso, que foi estudar como é que os trabalhos em educação e ciências lidam com a comunicação, e, em geral, é como uma ferramenta pronta. Eu uso um vídeo pronto na minha aula para ilustrar, ou uso materiais prontos, mas a perspectiva de fazer os estudantes como sujeitos de comunicação, ou seja, produzirem, é mais rara, mas ela potencialmente é que pode trazer mais resultados, né? Fazerem eles trabalharem, criarem coisas, né? Sim, interessante. Foi aplicado com alunos do ensino fundamental, né? Do dela foi médio. Ensino médio. Foi médio. O meu foi fundamental, lá no meu doutorado. Sim, confundi. Porque, assim, a gente já conseguiria entrar, né, pensando, assim, nos dias de hoje, como, né, você deixou explícito algumas questões no que diz respeito à discussão política mesmo, seria crucial que os estudantes
do Cerrado entendessem a importância desse bioma, o que está acontecendo, o que é essa mídia de fato, até para eles conseguirem se posicionar como cidadão, né? A gente está aí, né, recentemente, daqui a pouquinho a gente já vai votar, já vamos compreender tudo isso, e como essa mídia, falando sobre esse tema, tem influenciado, né, esses adolescentes, porque pelo menos a gente teve aqui na região grande parte de adolescentes que fizeram o título, né? Então, de que forma talvez essa temática tão presente na vida deles, que eles, infelizmente, têm uma noção tão negativa, mas que possa mudar isso tudo, né? Para que possa, talvez, mudar aí o nosso país, né? Como um todo. Tem muitas questões que podem vir, né, dessa pesquisa. É interessante pensar nisso, né, como produtos aí da tese. Mas muito obrigada, Marcelo. Valeu, obrigado. Muito obrigada, Thalia, pela contribuição. Levantou a mão a Josiane e depois a Graziela. Então pode falar, Josi. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer pelo momento e pela reflexão que você nos fez levar, né? Uma concepção aí, um olhar diferente. Eu gostei muito de vários momentos, mas em especial quando você falou da interdisciplinaridade, mas quando você disse ir um pouco além, porque nós precisamos trabalhar os conteúdos com esse olhar, né, transdisciplinar, que nos permite, talvez, novas formas de conhecimento, compatível com a natureza, com os problemas atuais. Isso é muito importante, independente de qual conteúdo a gente atue dentro da sala de aula. Mas existe um padrão pedagógico, histórico, que é instituído muitas vezes dentro das escolas e até dentro das universidades. E essa prática transdisciplinar que você disse aí, de uma visão mais ampla sobre o Cerrado, que nós precisamos trabalhar dentro da sala de aula, mas isso exige de nós um currículo, e que isso esteja dentro do currículo, né? E eu acho que a primeira coisa é ter um currículo diferenciado, que englobe esses conteúdos para serem trabalhados de uma forma como o aluno, como um indivíduo, como ele vive socialmente, englobando ele como um ser mesmo, porque nós precisamos trabalhar esses conteúdos. Ela caiu? Acho que caiu. Como eu... Já que volta, que se eu responder sem ela estar ouvindo. Eu vou mandar uma mensagem. Tinha mais alguém que a gente pode A Graziela. Vamos escutar a Graziela? Eu vou ver com ela pelo WhatsApp se ela conseguir voltar. Grazi, pode falar. Boa noite, né? Queria agradecer mesmo por esse momento, porque foi muito rico. Eu acho que a minha fala tem muito a ver com a fala aí da Josi, porque eu sou coordenadora pedagógica, né, numa escola aqui em Diamantina, e eu consegui colocar dentro do itinerário do novo ensino médio, né, aí das minhas turmas, eu consegui colocar uma disciplina onde eu vou trabalhar o ensino e aprendizagem com ciências baseadas na investigação. E aí, ouvindo você falar hoje, Marcelo, assim, me trouxe muitas ideias, muitas coisas que eu acho que os meus alunos, né, que são adolescentes, eu acho que eles vão gostar muito, né, de fazer esse tipo de investigação. E a gente aqui em Diamantina, nós temos aí uma riqueza, né, muito grande, né, que a gente pode explorar, né, e investigar mesmo. E não só, como você colocou, muito bem colocado, assim, não só colocar essa questão mesmo da gente ver o que está acontecendo, mas buscar, não só denunciar, né, mas buscar também caminhos, né, o que a gente pode fazer, né, enquanto sociedade, assim,
colocar os meninos para pensar sobre isso. E eu estou assim, depois que eu comecei a fazer o mestrado, muita coisa mudou na minha forma assim de pensar no meu trabalho, sabe? Do que a gente pode fazer, né, para melhorar esse currículo, né, para melhorar esses projetos aí interdisciplinares. E eu acredito que com certeza esse vai ser um dos temas aí que eu vou poder levar para os alunos e que eu acho que a gente vai poder, que eles vão ter interesse aí de explorar. Então, eu queria te agradecer muito, agradecer ao Félia também, né, porque foi muito bom. Obrigada. Legal, Obrigada, obrigado. Graziela. Tem que agradecer a Evelyn também, que a gente tinha um time. A Josi voltou. Voltou? Voltou. Josi, quer terminar? Ou Quero. termine? Então, na verdade, assim, acho que a minha fala foi complementada da Graziela, e eu não ouvi tudo que ela disse, mas a minha conexão caiu aqui. Mas é no sentido, assim, de muitas vezes nós trabalhamos dentro da educação básica de forma muito disciplinar, muito cada um na sua caixinha, né? E que isso é preciso mudar. É preciso trabalhar de uma forma mais dinâmica, envolver as diferentes áreas de conhecimentos, relacionar elas, levar em consideração os saberes também que os alunos têm, que a gente tem muito a aprender com eles. Mas você falou aí sobre a sua orientanda. E vocês, na tese, pensarem em alguma concepção em especial para ser trabalhado o cerrado dessa forma mais ampla, mais aprofundada que você falou aí? Quais são suas sugestões? Obrigada. Joia. Assim, não, as sugestões, a principal que eu acho é o livro, né? Que ele mistura várias ideias ali dentro para o professor trabalhar. O outro, eu tinha contado um pouco essa ideia do uso das mídias. Mas eu queria fazer um comentário um pouco geral sobre o que vocês estão falando, e eu também atuo na graduação, na formação inicial de professores, e também há muitos anos com professores em formação continuada. Há uma questão em que eu acho importante, eu sempre digo assim, tem muitas amarras para o trabalho dos educadores. Algumas muito concretas, às vezes, uma escola mais autoritária, uma direção autoritária, tem um currículo, mas outras são do nosso costume, sabe? Eu acho. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples. Me foi pedido, e nós concordamos, numa palestra sobre o Cerrado para o programa de pós-graduação em ciência e matemática. Se eu viesse aqui e desse uma palestra dando uma série de informações sobre a vegetação, sobre a fauna e sobre as fisionomias, eu teria cumprido o papel. Eu não falei nada disso, eu falei de política, de comunicação, mas falei de Cerrado e tenho certeza que eu receberia os créditos, a FES vai me dar um certificado que eu cumpri o que eu falei, que era vou falar sobre o Cerrado. Entende? Então, às vezes, também tem a interpretação e os professores precisam usar, professores, essa liberdade de, tudo bem, eu tenho que abordar o Cerrado com meus estudantes, então eu vou abordar. Agora, a forma como você vai abordar é que não precisa ser limitada a determinadas... Eu não percebo muito esse nível de autoritarismo do currículo. E vocês vão ter uma conversa com o professor Antônio Gouveia, que eu já fiquei sabendo que vem falar aqui, que ele vai exatamente, talvez, espero, radicalizar a percepção de currículo que a gente tem às vezes. De novo, eu não estou desmerecendo o que existe de fato em termos de engessamento da escola, né, das dificuldades, mas muito disso eu acho que nós precisamos usar como professores. A gente está dando conteúdo. Eu estou dando, mas numa abordagem que eu percebo que é mais importante, que é atual. Por exemplo, isso, formar para entender criticamente os meios de comunicação, todos eles, da televisão ao WhatsApp, é uma questão de sobrevivência para o momento atual, para o país, para o mundo. Isso não tem disciplina sobre isso, isso não está no currículo. Nós não vamos falar sobre isso, ou nós vamos inserir isso de alguma forma, não é? Então, eu acho que são essas questões. Elas precisam entrar no currículo a partir de demanda concreta.
seja como educadores, nós estamos vendo que isso precisa ser tratado, seja questões que estão surgindo daquela escola, daquela comunidade, que eu estou vendo que tem que ser tratado. Eu tenho que ajustar isso a uma demanda, senão a educação perde sentido. Ela vira uma transmissão de conteúdos que não interessam aos estudantes, e aí a gente vai viver aquele desânimo. Eles não estão interessados. Eles não estão interessados não é porque eles não querem aprender, porque eles não querem discutir um conteúdo que não faz sentido. E nós temos condições de fazer isso. Então, vamos ter que trabalhar a nossa capacidade de ajustar, né? O que está naquele papel, o que está naquele programa, com aquilo que a gente está vendo que é necessário e com aquilo que está emergente, né? Acho que é por aí. Muito interessante isso, até porque hoje em dia, né, esses nossos alunos, estudantes, eles estão produzindo conteúdo. É uma geração que produz muito conteúdo e a gente está perdendo a oportunidade de trazer, de dialogar com essa questão, de trazer esse olhar crítico. Mas eu ia falar mais, mas como tem gente com a mão levantada, eu vou passar a palavra para Maíra, mas antes eu vou aproveitar e ler um texto que colocou a Adriana e já passo para a Maíra, tá bom? A Adriana colocou: essa sua fala é muito pertinente, Josi. Estamos acostumados a trabalhar com o currículo formal da escola. O currículo oculto, se não atentarmos, não vamos trabalhar. O problema é que trabalhar com os eixos transversais do currículo requer uma visão crítica de todos os envolvidos. Essa é uma questão que também faz parte do letramento social do estudante. Eu vou passar a palavra para a Maíra e depois tentar meu Gabriel com a mãozinha levantada. Pode falar, Maíra. Bom, pessoal, obrigada, Marcelo. Aprendi muito aí com a sua apresentação e estou gostando muito aí desse debate da turma, né? E eu queria complementar um pouco isso. Na verdade, não é nem uma pergunta realmente direcionada a você, para a gente pensar um pouco assim sobre currículos rígidos, tradicionais, e sobre essa falta de interdisciplinaridade, né? E eu acho que isso tem muito a ver, de certa forma, com o trabalho da sua aluna, que quando falou aí de uma educação ambiental comprometida com Freire, uma educação ambiental crítica, recebeu ataques, né? É isso, gente, assim, a gente tem que entender, né, que quando a gente às vezes fica meio pessimista, assim, pela falta de oportunidades da gente criar, da gente inovar, da gente ser crítico, na verdade, é um pessimismo que não pode deixar a gente paralisado. Isso reforça, assim, que a gente está do lado certo da história, sabe? Porque receber críticas, né, vindo de ideias aí tão antagônicas, pode ser visto quase como um elogio, né? Reforça os nossos ideais, é um sinal de que eu estou do lado certo. Gosto de pensar dessa forma, né? Então, se as ideias incomodam aí a mídia tradicional, se incomodam o governo federal, se incomoda o MEC, isso é um bom sinal, porque é um sinal de que uma educação realmente crítica, que um currículo mais integrado, né, que as ideias de Paulo Freire, que a interdisciplinaridade realmente funcionam, realmente podem ser transformadoras. Senão, não incomodaria tanto esses outros atores e essas instituições, não é mesmo? Exato. Foi curioso nessa situação da CAPES, que a gente enviou a tese dentro do nosso programa, escolheu essa tese, mandou, e eu falei, vocês podem mandar, mas as chances de uma tese ser premiada nesse contexto, uma tese que fala de Paulo Freire e tal, são mínimas. O que foi gozado foi que realmente o grupo que analisou aí sem viés ideológico, eu acho, né? Por isso que foi aprovado. Mas já o Correio do Povo é isso. É importante essas leituras, né? A gente saber o que é esse veículo de comunicação, como ele pensa, que é isso mesmo que você está dizendo. Na minha perspectiva, essa crítica é um elogio, né? Se eu for elogiado no Correio do Povo, vou ter preocupação. Que bom, por não ser neutro, né? Muito bom, parabéns. Gabriel, é a sua vez. Olá, boa noite, pessoal.
boa noite, Ofélia, Marcelo, professores aí, colegas presentes. Eu meio que, não sei se é uma pergunta, Marcelo, mas é meio que um posicionamento. O que acontece é o seguinte, eu sou de uma região quilombola, de São João da Chapada, então eu estou ali meio que na entrada do Parque Nacional das Sempre Vivas, né? E a comunidade bem pobre, que tem outras comunidades próximas que, além de tudo, viviam do garimpo e da exploração de sempre vivas no campo. E quando esse parque foi implementado, ele veio com um sistema, acho que um pouco rigoroso, um pouco... que talvez criou-se uma visão meio errônea sobre a preservação do meio ambiente dentro da comunidade. Porque eu acho que isso foi colocado muito a ferro e fogo, sem ser questionado, sem ser perguntado à comunidade, sem se conhecer, eu creio, a realidade de um povo que vivia ali, que vivia dessa panha de sempre viva, que vivia desse garimpo. E eu, como professor também dessa comunidade, eu leciono química, tanto química quanto música, então eu estou sempre ali conversando entre áreas diferentes, mas eu acho que a visão que a própria comunidade tem que o parque talvez veio para terminar com o pouco de oportunidade que a gente tinha no campo. Então, como eu vou dialogar com esses alunos, como eu vou tentar convencê-los de que tem uma conversa para se ter aí e como dialogar, né? Esse é um grande ponto, né? Eu defendi que as unidades de conservação precisam, para muito além de ter brigada e ter uma gestão técnica da biodiversidade lá dentro, precisa ter pessoal da área de educação e precisa passar o diretor da reserva mais tempo circulando na comunidade do que sentado dentro da reserva. Então, esse sucateamento que aconteceu esses anos, ele realmente inviabiliza qualquer coisa dessas, mas a gente precisa que as unidades tenham, né? Então, a gente precisa não conheço o parque só de nome, eu passei muito brevemente, mas tem que se entender, a direção do parque, a gestão do parque precisa dialogar. Acho que no primeiro momento os educadores podiam fazer essa conversa para entender qual é a perspectiva desse grupo que está gerindo ali, porque ele precisa trabalhar isso. É importante para o parque esse convencimento da comunidade e essa parceria. Então, do mesmo jeito que tem que ter o conselho do parque, a comunidade esteja lá dentro, o diretor do parque tem que participar dos conselhos ou de discussões comunitárias dos municípios, né, que estão por perto dele, né? Então, esse trabalho é fundamental, né, para que aí comece a haver o envolvimento. Quanto a esse processo da criação, aí cada caso é interessante, né? Eu trabalhei por muitos anos com o pessoal na Serra da Canastra, no parque da Serra da Canastra, e a criação lá foi também isso, é bem histórica, época militar, com desapropriação que não teve indenização, e quando a gente foi trabalhar com educação ambiental lá, a ideia de falar em nome do parque era bem complicada para a comunidade, e a gente optou por trabalhar pelo pertencimento com a Canastra, com a região da Canastra, para além de haver uma unidade de conservação ali e tal. Então, para além do que tem dentro do parque, o entorno do parque, a percepção da comunidade com a importância da cultura, da beleza da região. E aí o parque vindo junto, né? Isso superou, e também houve momentos das pessoas fazer uma catarse mesmo, poderem falar, acho isso ruim, achei ruim a criação, mas de alguma forma também reconhecer as coisas boas que o parque trouxe, de alguma forma, para o turismo e tal. Esse debate tem que acontecer, as pessoas têm que dizer, tem que poder pelo menos verbalizar, né? E a gente fez isso, a melhor maneira que encontramos foi escrever um livro, isso é legal para educadores, um livro da Canastra. Então, ele é um livro que se chama, ele também é gratuito, ele tem um PDF solto aí, eu sempre falo dele, não falei nessa palestra, acabo falando agora, que é um lugar chamado Canastra. Você escreveu um lugar chamado Canastra, você vai ver um livro comunitário, que a gente só organizou o processo, e é legal isso, porque lá pelas tantas, quando eles falam do parque, tem depoimento do cara dizendo que foi um problema, que foi sofrido, que não gostou da criação, e depois depoimentos que vão dizendo, mas o parque é importante por causa disso, da água, etc. Isso meio que ajuda, né? E o livro vai para a escola, as pessoas debatem essas questões, enfim, é importante conversar sobre isso. É
Não sei se resolve, mas ajuda, né? Muito interessante. Ajuda sim. Muito obrigado, Marcelo. Não, realmente esse tema é toda uma questão, né? A gente já fez aula, né, chamando, né, na educação do campo a gente tem muitas estudantes quilombolas, apanhadores e apanhadoras da Sempre Viva, que viveram esses conflitos da criação de áreas protegidas. Tem várias unidades de conservação da região, né? Estaduais, municipais, nacionais. E no caso da Sempre Viva, a gente chegou a fazer um debate chamando o diretor na época do ICMBio, e foi muito interessante trazer as duas visões, né? Até porque tem tido mudanças na gestão, sem querer justificar, né? Mas entendendo que os modelos de gestão, quando foi implantada a unidade de conservação, foram mudando. Porém, eram modelos bem menos dialógicos, mais autoritários, e isso deixou uma marca nas comunidades assim terrível, o que a gente vai, isso é uma opinião pessoal, né? Como eu vejo como isso tem gerado também muito mais resistência, porque realmente foi violento, inclusive literalmente violento, né? Por relatos de muitos moradores. Pera, não sei se você sabe, tem uma das técnicas lá ambientais que veio na implantação, ela tem um apelido na região de Diaba Loura. Ela andava armada com a arma na cintura e botava o terror na galera no campo, nos garimpos. Eu conheço casos de gente que ficou louco, teve que entrar em tratamento psiquiátrico e tal, por causa desse conflito que teve com esse pessoal do início. Hoje em dia eu digo que não, mas hoje em dia está bem mais tranquilo a administração, sabe? Mas eu acho que ainda ficou essas marcas, e como eu disse, acho que a discussão disso com a comunidade ficou dificultada, sabe? Você falar isso em sala de aula, você discutir isso com as pessoas, eles têm essa visão de que esse parque, eles nem perguntaram para a gente se queria isso aqui. Chegaram, implementaram, eles têm que ir, pronto, ninguém pode apanhar a flor mais, ninguém pode garimpar mais, enfim. É complexo e traz muitas contradições, ainda hoje, né? E está tendo, inclusive, uns trabalhos interessantes de aprender a fazer o manejo do fogo, né? Toda uma cultura do manejo do fogo que inicialmente foi proibido e algumas gestões, não sei como está agora, né? Mas as duas gestões passadas estavam fazendo um trabalho de aprender junto com os moradores e fazer esse apoio para o manejo do fogo, né, que tem também a ver com a panha da Sempre Viva, enfim, é um tema muito interessante. Eu lembrei que, né, pensando nisso, lembrei que 2 semanas atrás foi festejado, né, teve uma comemoração do Festival de Apanhadoras de Sempre Viva, porque foi reconhecido como sistema agrícola, né, um sistema como patrimônio da humanidade, como sistema agrícola pela FAO. Então, bom, como os impactos que isso vai ter, não sei, mas a partir da fala do Marcelo, pensando nisso, né, eu senti uma grande provocação, não só para a escola, para nós como universidades, né, abordar o Cerrado. E nesse evento eu acabei participando mais na parte artística e me surpreendeu que não tinha uma participação forte das licenciaturas, por exemplo. Teve participação, envolvimento da faculdade de turismo, né, do curso de turismo, mas não tinha nenhuma licenciatura nem educação do campo. E tinha muitos estudantes, antigos estudantes de educação do campo lá, que são apanhadores, estavam participando, e eu fiquei com essa sensação que agora, com a fala do Marcelo, ficou muito mais claro como a gente também, né, como instituição de ensino, tem uma responsabilidade, né, para levar isso na prática, né? E aí surgiram umas perguntas, que eu vou finalizar com essa pergunta, se mais alguém tiver alguma questão, pode colocar. Uma pergunta é se existe, Marcelo, você sabe se existe algum tipo de repositório, o trabalho que aglutine
esses, né, assim como tem seu livro e tem outros materiais, existe algum lugar que aglutine materiais didáticos e educomunicativos, que falando sobre o Cerrado, e se existe também algum tipo, se você conhece algum tipo de formação de professores que tenha um foco nisso, ou que tenha assim, um protagonismo, né? Se não é exclusivamente sobre o Cerrado, se tem algum protagonismo. É isso, por enquanto. Olha, não sei se assim, tem muitas iniciativas. No livro, eu coloquei no final, assim, aqui na página 103, entidades e iniciativas ligadas à sustentabilidade socioambiental do Cerrado. Eu dou uma série de links, de sites. Nessa parte educativa, a Rosângela Corrêa, professora aqui da Faculdade de Educação, ela constituiu o Museu do Cerrado, que é online. E esse museu, ela tenta botar tudo lá, né? Então, tá lá, botou esse livro, a gente vai conversando, e ela vai buscando coisas e misturando, de fato, desde pesquisas mais da área dura, né, ecológica, mas também antropologia. Eu teria que voltar a saber aqui se o site do Museu do Cerrado, mas estou até procurando aqui, já que a gente está tudo online. Porque tem um Museu Virtual do Cerrado, e não, é esse Museu do Cerrado mesmo, museucerrado.com.br, que é o trabalho da professora Rosângela, que eu recomendo, e tem um monte de coisas, né? Tá? museudocerrado.com.br. E, enfim, e no próprio livro, vocês olharem, vão ter aí, sim, desde ONGs, movimentos sociais, iniciativas, por exemplo, Rede de Sementes do Cerrado, mas, de fato, é uma coisa dispersa, né? Mas de educação, acho que o que eu conheço mais forte para recomendar é esse, do museu. Ótimo, muito obrigada. Ninguém mais anima a fazer algum comentário? Acho que foram muito ricos. A Maíra, pode falar. Bom, eu vou falar só mais um comentário. Também não é uma pergunta, assim, apenas para o Marcelo, né, mas para todo mundo aí, quem quiser refletir sobre o assunto, que eu acho, assim, é bem interessante, né, Marcelo, como que nessas 2 décadas, desde a sua pesquisa com os livros didáticos, pelo menos os livros didáticos a gente conseguiu, assim, que eles não falassem tanta bobagem, vamos dizer assim, né, atualmente. Eu acho que a gente conseguiu que aquelas afirmativas, assim, muito desastrosas, elas não existem mais nos livros didáticos. Embora, assim, a gente continua com uma enorme superficialidade, né, do tema Cerrado nos livros didáticos, isso, sem dúvida, aí é um problema. Mas, apesar dessas afirmativas muito desastrosas, elas não serem mais, assim, a regra nos livros didáticos, elas ainda são a regra na mídia, né? Então, a gente vê essa descrição ali do Matopiba, que você, por exemplo, mostrou para a gente, mostra realmente assim, um preconceito assim, em relação ao Cerrado, né? Então, a nossa função como educador é para zelar aí pela conservação dos nossos ecossistemas, não só sobre o Cerrado, mas pautando o Cerrado aqui como muito importante, ela realmente transcende as escolas, né? Não adianta a gente pensar apenas lá na nossa rotina, na sala de aula, no conteúdo de ciências, né? A gente tem que melhorar a formação para que as pessoas percebam, assim, com um viés mais críticos, as informações que estão rolando aí do lado de fora. Né? Só uma reflexão aí que eu queria compartilhar. De fato. A mídia, só para registrar, então, fica mais sutil, né? Hoje realmente não dá para a pessoa dizer assim, o Cerrado é feio, vamos desmatar, mas, na perspectiva do Perseu Abramo ali, né? Uma forma de distorção é a omissão, né? Eu não falo. Então, quando a mídia ou exalta o agronegócio, isso sem mostrar a realidade por trás dele, né? Ou mesmo que ela entreviste lá os quilombola,
por exemplo, de Cavalcante, os Calunga, etc. E tal, mas sem mostrar, mostra ele lá levando na cachoeira, dizendo uma coisa, mas sem mostrar os problemas, né, de conflitos, né? Quando omite os conflitos, né, tá fazendo a nova geração dessa distorção, né? Antes era mais descarada, agora ela é mais omitida. Apesar de que nesses últimos anos o que a gente viveu foi tudo isso ao mesmo tempo, né? O que estava no livro didático naquela época de 2000 dito, né? Sobre a Amazônia, sobre, né, que não tem problema nenhum, que a gente não desmatou nada, que a gente está que nem em 1500 aqui, que não há violência, e aí é complicado. Que são os índios que estão tocando, queimando, não é isso? São os povos indígenas que estão queimando. A gente, é bem complicado. Por isso que essa alfabetização, vamos dizer assim, para a mídia, ela me parece talvez a coisa mais... E política, né? É a coisa mais urgente e que tem que passar pela nossa formação, nosso trabalho como educadores, né? Educadoras. É isso, eu acho. Bom, Marcelo, que bom que você participou, todas essas provocações, informações. Muito obrigada mais uma vez, em nome, né, do curso, do projeto, de todos aqui presentes, da minha colega Evelyn, que a gente toca esse projeto, né, esse projeto, essa disciplina junto. Agradecer imensamente a participação de todos e todas e todes. As perguntas, comentários, reflexões têm sido maravilhosos. Eu acho que esse é o caminho, né, para poder construir diálogos, né? Esse momento de seminário é rico por essa oportunidade que a gente tem de dialogar. Então, muito obrigada. Agradecer também a Isabela, que ela é bolsista do projeto de extensão e ela que faz todo o acompanhamento técnico, faz essa divulgação o flyer, divulga no Instagram, e ela, né, é uma grande parceira, viu? Isabela, muito obrigado. Apenas avisando que durante a transmissão, no finalzinho, houve um problema técnico e caiu na transmissão ao vivo, no YouTube, mas como está sendo gravada, posteriormente a gente publicará no canal do YouTube a palestra completa com o debate que é tão importante como as provocações, as informações que o Marcelo trouxe. Muito obrigada. Evelyn, quer fazer algum comentário? Não, só agradecer ao professor, nossa, um aprendizado enorme nessa última hora, muito obrigada. Obrigada também aos alunos que participaram, as perguntas realmente foram muito boas, muito pertinentes. Pena que o tempo passa rápido demais, né? Quando a conversa tá boa. Obrigada, gente. Obrigada, professor. Um abraço, viu? Valeu, gente. Obrigado. Foi um prazer. Foi muito bom também. Um debate muito bom. Obrigado. Muito bom. Que bom. A Então, gente se veja aí presencialmente. Já está em breve. Tomara. por favor, quanto antes. Então tá. Boa noite a todos e todas. Boa noite, gente. Até mais.